você abrisse comigo a sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 4. Nós vamos falar de 4 versículos que são 4 recomendações e suas divisões que o apóstolo Paulo fala aos cristãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Podemos assentar. Você é uma pessoa de medo médio, medo pequeno ou medo grande? O nosso medo e a nossa ansiedade, a nossa insegurança, ela é definida pelo nosso histórico, principalmente na nossa infância. Então, pessoas que são mais tendenciosas a serem inseguras e ter medo, são pessoas que tiveram uma infância com muita proteção, ou então com muita exposição. Quando você é alguém que tem um medo grande, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar nisso, não é verdade? Mas eu sou uma pessoa muito prejudicada, porque eu tenho medo grande. E a pessoa que tem a soberba em proporção grande, não é um pouquinho pior? Então, a palavra do Senhor ela é muito clara. Quando ela diz que nós temos que conhecermos as nossas fraquezas e as nossas debilidades. O apóstolo Paulo ele fala sobre 4 recomendações que são cruciais para a vida de um cristão. Ele começa dizendo o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. É possível ser seguro? Davi conseguiu. Quando ele entendeu que em Deus tinha um abrigo, que Deus podia escudar o coração. É aquela frase que nós falamos no Ele por Elas, que você pode estar até próximo das aflições, mas emocionalmente a quilômetros de distância. O que nós precisamos entender e compreendermos, que é possível você passar por situações indelicadas, indesejadas, e o seu coração estar refugiado e guardado em Deus. E o seu coração continuar confiante no Senhor. Não estejais inquietos por coisa, ele fala coisa, atribuindo a tudo e qualquer gênero, estado, número e situação. A qualquer coisa, seja familiar, seja de saúde, seja de negócio, seja espiritual, seja emocional, seja o que for. Não vos inquieteis por coisa alguma. Aí eu vou falar para você o mesmo exercício que sempre eu faço com a minha alma. Alguma vez, seu medo e sua insegurança te produziu algo favorável? Não, eu falo isso para a minha alma. É o que você deveria falar para a sua alma. Eu olho bem para ela, eu digo, me conta. Vamos sentar aqui, minha alma, vamos conversar nós duas? Vamos? Vamos. Qual foi a vez que você, por medo, conseguiu alguma coisa? Ou quais foram os seus medos que aconteceu? Aí ela responde, nenhum. Eu falei, então. Agora, o que eu e você precisamos entender é que nós temos um Deus. Eu tenho um Deus, você tem um Deus, nós temos um Deus. E isso é visível e notório. O porquê o apóstolo Paulo recomenda dizendo o seguinte: não vos inquieteis por coisa alguma. Aí ele fala, eu não devo me inquietar, então eu tenho que ser irresponsável, eu tenho que ser moroso, eu não tenho que estar nem aí. Não, ele nos coloca uma outra atividade. Qual é a atividade que eu e você temos que ter quando nós estamos passando por situações aflitivas? Qual é? A parte de baixo ele explica. Nós queremos ter segurança sem frequentarmos o altar? Você chega no altar como um cordeiro e sai dele como um leão.
O cristão, ele é assim. Ele entra no altar como um cordeiro e sai como um leão. A oração é a maior fonte de força que você tem. A oração é a única maneira que você tem de se moldar a estrutura exata de combater as situações difíceis deste mundo e desta terra. Se você negligencia a oração, você não quer vencer, você quer ser destruído. Agora, o profeta Daniel disse que nos nossos dias, a oração, ela estaria em defasagem. Por quê? Porque Satanás daria um jeito de tornar a oração desinteressante. Por que a oração é desinteressante hoje? Porque as pessoas estão mais interessadas naquilo que elas podem fazer com as mãos, com os pés, com as ações. Aí ele diz assim, ó, antes da inquietude, as vossas petições, ou seja, ele está dizendo que a inquietude é por conta da necessidade. E eu vou ficar inquieto ou vou pedir para quem pode oferecer? Deus, Pai. Saber que você pode dizer Pai por causa de Jesus Cristo, isso é um privilégio para você. Pai. Por que antes de você pegar o telefone e ligar, por que antes de você falar, por que antes de você deduzir, por que antes de você concluir, você não ora primeiro? Deus, está aqui, ó, fresquinho. O problema está fresquinho. Fresquinho. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, eu gostaria muito que você praticasse? Problemas que você distribui, não sobe. Problemas, você fez uso deles de uma maneira horizontal, ele nunca será vertical. Diga isso para o seu irmão. Se você fez os seus problemas horizontal, mãe, pai, amigo, fulano, e liga e fala, por que você fez? Por que não sei o quê? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Problemas que você distribui horizontalmente, ele não tem força para subir no vertical. A palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo ele tem ciúmes. Em Ezequiel, o Senhor, eu gosto muito do livro de Ezequiel, porque fala do templo, e hoje nós somos o templo, e as leis do templo funcionam para nós. Quando o Senhor fala em Ezequiel sobre as abominações que o povo estava construindo no templo, fala sobre a imagem dos ciúmes. A imagem dos ciúmes foi aquela imagem que o povo de Israel colocou bem na entrada. E o Senhor a chama de imagem dos ciúmes. Por quê? Porque ela provocava ciúmes em Deus. Não sabeis vós que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes? O Espírito Santo não quer que as minhas aflições vá parar em ouvidos ou corações alheios. Quando eu faço uma petição, ela é fresquinha, ela é única. Ela não é maculada por nenhuma reclamação. Ela não é manchada por nenhuma murmuração. Ela não tem a opinião de ninguém. Ela não tem o comentário de ninguém. Ela é fechadinha. Ela é virgem. Ela é integral. Ela não é maculada, ela sobe, porque ela é dele. A minha petição é dele, a minha necessidade é dele, a minha aflição é dele. Dá para você entender isso? Que o Espírito Santo ele tem ciúmes das nossas petições, das nossas aflições. As minhas dores, elas têm dono, as suas dores têm dono. Não permita que ninguém, eu não preciso do dó, você não precisa do dó. Não precisamos do comentário, não precisamos da ajuda. Não, em primeiro lugar, quem é que vai levantar para ajudar? Ele. Eu não quero ir atrás de ajuda horizontalmente, não. Eu vou verticalmente, depois ele desce. Jacó, o que você vê? Eu vejo uma escada e os anjos de Deus subindo, como é que é o sentido? Subindo e descendo. Essa é a ação dos anjos. Ele sobe e desce. Quando você faz do seu problema uma ação horizontal, ela perdeu a força do vertical. Orais e não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. As suas petições e as suas necessidades são santas. Elas pertencem a Deus.
Então você deve colocá-las diante de Deus, porque tudo que diz respeito a você pertence a Deus. Tudo que diz respeito a mim pertence a Deus, principalmente o que me aflige, principalmente o que te aflige. Tudo pertence a Deus. Então jamais eu vou distribuir com alguém. Jamais eu vou permitir que alguém saiba de algo que já não tenha verticalmente estado diante de Deus. E aí foi toda aflição, toda dor, toda angústia, todo questionamento, toda insegurança, toda dúvida. Quando eu sou abordada, ou você, pelo horizontal, o que acontece conosco? Testemunho, compromisso, vitalidade, poder, confiança, autoridade, como soldados de uma guerra que já está ganha. Agora, antes as vossas petições, e ele diz uma coisa que sempre me interessou muito. Ele diz assim: sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por que as petições têm que ser em tudo conhecidas? Explica para o seu irmão que está ao seu lado. Essa palavra tudo, o que quer dizer? O que é tudo de uma petição? O que é tudo de uma petição? Toda petição, ele diz, em tudo conhecidas. Dificuldade, planejamento, administração, sonhos, objetividade, dores, angústia, tristeza. Uma petição, existe inúmeros artigos. Inúmeros artigos. Então a minha petição, ela tem inúmeras repartições. Ela tem a frustração, é ou não é? Ela tem a necessidade, o anseio, o desejo, o sonho. Ela tem a probabilidade humana de viabilizar. Ela tem a impossibilidade humana de inviabilização. É ou não é? Então, o que eu e você precisamos entender e compreendermos? Que a minha petição e a sua petição, ela tem que ser conhecida dos 4 lados. Leste, oeste, norte e sul. Diga amém. Em todos os lados. Frente, objetivo. Alvo, propósito. Atrás, frustração, tristeza, dor, abatimento. O lado esquerdo. Fraqueza, debilidade, impossibilidade humana, o lado direito, a força, a ousadia, a intrepidez, em tudo conhecida. Então não é só chegar para Deus e dizer, Senhor, eu quero. Não. Peraí. Não. Você quando ora, você vai explanar a sua alma e raspá-la em todos os sentidos. Ali vai os erros, ali vai as considerações, aí vai a situação negativa, ali vai a frustração, aí vai o que você fez, aí vai o que você quis fazer, o que você não fez, em tudo conhecidas diante de Deus. Pastora, mas Deus não sabe tudo? Sabe tudo. O porquê que as suas petições têm que serem tudo conhecidas diante de Deus? Porque Deus exige que todo diálogo nosso com Ele seja um diálogo onde nós usemos a nossa faculdade que Ele nos deu, psíquica e emocional. Deus não abre mão de uma oração e de um diálogo onde aquilo que Ele nos deu, nós possamos fazer uso. É isso que você tem que entender. Você olha e diz, Deus sabe tudo, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Peraí, que faculdade Ele te deu? Ele te fez inteligente, Ele te fez com habilidade de falar, Ele te fez com habilidade de expressar. Então Ele diz, eu quero que eu coloquei o que eu pus em você. Então agora eu quero de uma forma adequada e de uma maneira adequada. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam em tudo conhecidas diante de Deus por meio do quê? Vamos lá. Por meio da oração, súplica. A súplica tem que ser o quê? O queijo tem que ser com café. A súplica tem que ser com o quê? Com ações de graça. Oração, súplica. Por que Paulo faz essa divisão? Conhecidas diante de Deus pela oração, vírgula, súplica, mas acompanhado de ações de graça. Qual a diferença da súplica e da oração?
A súplica, ela é definida. A súplica você está pedindo para Deus que tudo pode, para um ser humano cheio de falhas e deficiências e cheio de necessidade. Isso é uma súplica. A súplica é quando você coloca todo o seu coração objetivado naquilo que você precisa. Isso é uma súplica. A súplica, por exemplo, se eu chegar para você e dizer assim, me empresta isso aí, é uma súplica? É? Agora, se eu disser, por favor, é uma questão de vida e morte, eu estou precisando muito, por favor, tenha misericórdia de mim, isso é uma? Não existe súplica que não tenha o coração. Não existe súplica que não haja lágrimas. Não existe súplica que não exista petições comoventes. Agora, a oração, ela tem partes. Ela tem adoração, ela tem louvor, ela tem a parte de estabilidade, ela tem a parte do reconhecimento, ela tem a parte do arrependimento. Isso é uma oração. Tudo conhecidos por oração, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, eu quero te agradecer, o Senhor, isso e aquilo. Aí você entra com a súplica. Aí você começa a colocar o seu coração naquela petição. Mas por que ele coloca a súplica com ação de graças? Para a súplica não se tornar o quê? Porque Deus, eu não aguento mais. Minha vida é sempre sofrimento. Porque eu não aguento mais, Senhor. Não aguento, é só sofrimento, sofrimento, desde que eu me conheço por gente. Para que a súplica não se torne uma murmuração e um lamento. Então, a súplica ela tem que ser com ações de graça. Você suplica, Senhor, mas eu reconheço a tua obra, eu reconheço o teu favor, eu te agradeço. O Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é Senhor apesar de todas as situações difíceis que eu tenho passado. O Senhor tem sido misericordioso. O Senhor tem sido Deus da minha vida. A súplica tem que ser com ações de graça e não com lamento humano. Diga, eu entendo. O apóstolo Paulo disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graças. Versículo de número 7. Aí ele diz assim, quando eu faço isso, eu não fui abençoado ainda com a bênção palpável. Eu fui abençoado com qual bênção? Sabe qual a maior bênção da vida? P-A-Z. O que significa? Paz. Paz. Eu amo a paz, sabia? Faço qualquer negócio para ter paz. A paz é uma bênção. A minha alma precisa de paz, a sua alma precisa de paz. Seu corpo precisa de muita coisa. Seu nome, seu sobrenome, seu corpo, sei lá o que. Mas a sua alma precisa de paz. A sua alma precisa de paz. A minha alma precisa de paz. Eu preciso de paz. Aí ele diz assim, e a paz de Deus, paz. Por que precisa de paz? Quem precisa de paz? O que o profeta Isaías diz do aumento do principado de Cristo, a bênção não terá fim? A graça não terá fim? É isso que ele diz? A fé não terá fim? Não. O profeta Isaías diz, do aumento do principado, a paz não haverá fim. A paz é primordial para a minha vida. Pessoas que vivem em guerra, vivem em insegurança, vivem atribuladas, estão sofrendo por causa dos seus problemas. Agora, se o seu sofrimento por causa do problema adiantasse, tudo bem, mas não adianta. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Por que ele diz que excede a todo entendimento? Porque você não consegue entender. Você está no mesmo problema, você está na mesma situação, tudo ainda está de cabeça para baixo, e aqui, você está escudado. Seu coração está guardado. Seu coração tem um refúgio. Seu coração tem um abrigo. Existe alegria. Pastor, eu não consigo conservar a alegria. Eu não consigo conservar a pureza do meu coração. Quando eu vejo, eu estou praguejando, amaldiçoando. Eu não consigo conservar a fé.
Por quê? Porque falta o sargento, a capitã. Hã? Qual é a guardiã do seu coração e dos seus sentimentos? É uma guardiã, não é um guardião. A paz. É a paz que guarda os nossos corações. Aí ele diz assim, e a paz de Deus, que excede a toda a compreensão, a todo entendimento, você não consegue entender, seus problemas ainda estão ali, mas você tem paz. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Como é que eu acho que eu vou ter equilíbrio se eu não tenho a paz como guardiã? Como é que eu vou ter fé? Por exemplo, se com o teu coração, diga, se com o teu coração, creres. Se eu sei que a fé usa o meu coração, e se eu sei que a paz guarda o meu coração, então se eu não trabalhar para a paz, pastora, mas como eu consigo a paz? Olha, ele começou falando sobre isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que eu e você precisamos entender, que a única maneira de nós termos paz é termos uma vida de oração, mas uma oração que ela seja qualitativa. Uma oração em que o nosso coração se entregue, onde nós nos entregamos diante de Deus, onde nós rasgamos o nosso coração e as nossas petições são conhecidas de todos os lados, formas, maneiras e gênero. Entende? É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer que nós entendamos. Então a palavra do Senhor é muito clara, quando ela diz o quê? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, o seu pensamento, a lógica, não tem solução, não tem saída, mas você tem paz. Ela guarda o seu coração, você tem fé. Ela guarda o seu coração, você tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela guarda o seu coração, você tem ousadia. Ela guarda o seu coração, você tem segurança. Ela guarda o seu coração, você tem determinação. Ela guarda a sua mente, guardará o seu coração e o seu pensamento. Ou seja, a paz é guardiã da alma. É guardiã das duas faculdades principais da alma. Da mente e do coração. Aí ela diz assim, o apóstolo Paulo diz que a paz, ela guarda o coração e ela guarda a nossa mente. Para quê? Para que não haja desistência, para que não haja pensamentos negativos, para que não haja considerações pejorativas, para que não haja conclusões negativas, para que não haja situações que irá desembocar em erros. Diga, eu estou entendendo. Aí ele diz assim no versículo de número 8. No geral, vocês precisam aprender a policiar os vossos pensamentos. Você sabia que existem pessoas que não têm controle sobre a mente? Você sabe que a mente, ela é uma faculdade, uma parte da alma, que ela tem que ser exercitada. Então, nós precisamos exercitar a nossa mente. E nós precisamos lutar e batalhar em nós. Por isso que eu falo sempre que a batalha nossa, ela é grande, não dá para cuidar da vida dos outros. Você precisa batalhar para que você tenha controle da sua mente, para que você discipline a sua mente. Mente tem que ser disciplinada. É igual coração. Coração tem que ser disciplinado. Mente tem que ser disciplinada. Mente não pode pensar o que quer. Mente não pode vagar. Sabe assim, aquelas pessoas que elas ficam assim com o olho parado assim? Aí a mente vai embora. Vai. Ela está ali, mas ela não consegue ficar ali. Por quê? Porque a mente não tem disciplina. A sua mente deve estar onde você está. A sua mente, quando você está num lugar, ela deve estar atenta e ligada com todos os seus 5 sentidos. A mente deve ser exercitada. Sua mente não pode ser uma faculdade da sua alma que corre livre, leve e solta.
Sua mente deve ser exortada e repreendida pela palavra de Deus. Quando Deus fala com Josué, ele diz assim, Josué, sua mente, o que você faz com a sua mente? Você tem que colocar nela a minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Por que meditar? O que é a meditação? A meditação é diferente do pensamento. Quando você pensa, você está pensando. Quando você medita, você faz com que a sua mente convide as suas emoções para as emoções contribuírem com o pensamento. Diferente de pensamento, meditação é isso. Meditação tem sentimento junto. Pensamento, às vezes, não. Então, o que você e eu precisamos entender? Que a nossa mente precisa ser disciplinada. No começo, é complicado. Quando você vê, você já pensou. Já pensou em desistir, já fracassou, já está até chorando. Aí você vai corrigindo. Até que ela ganhe uma disciplina. Mente tem que ter disciplina. Uma outra coisa. Você está fazendo um serviço e está com a mente longe. Erro. Você está fazendo uma coisa, a sua atenção tem que estar ali. Tem gente que acha que é uma beleza. Eu fiz, nem estava pensando no que eu estava fazendo, porque eu já faço mecânico. Isso é errado, isso é falta de disciplina. Você está fazendo uma coisa, a sua mente, mesmo se você faz aquilo com os pés nas costas, a sua mente deve estar ali. Isso é questão de disciplina. Agora, se você não disciplina a sua mente, como é que você vai contar com uma mente, numa hora de dificuldade, que seja centrada, equilibrada, que contribua com você? Uma mente que chega para o coração e fala, chega de ansiedade, de medo, vamos lá, vamos embora. Como é que eu e você podemos prestar um culto a Deus racional, se a nossa mente não tem nem disciplina? Por exemplo, pessoas que dizem assim, pastor, a hora que eu olhei para a mulher, eu cobicei, já pensei, a hora que eu vi, já estou excitado. Peraí, que mente sem disciplina é essa? Uma mente que não tem disciplina. Agora, como uma mente que não tem disciplina vai ser útil no momento da aflição? Ela vai ser um fardo para você. Porque ela só vai pensar negativo, ela vai contribuir com as ansiedades do coração, ela só vai deturpar situações, ela não vai conseguir meditar na palavra, ela não vai conseguir raciocinar direito, não tem disciplina. Não tem disciplina. A sua mente tem que ter disciplina. Ela tem que ser corrigida, ela tem que ser educada, ela tem que ter regras. É o que o apóstolo Paulo diz. No que vocês têm que pensar? Cuidado com o que você pensa. Você acha que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo? Só pelo fato de você saber, já é terrível. Porque a sua mente é um mecanismo de ação. Quando eu penso, é porque eu estou me preparando para agir. Outra coisa que o crente faz muito errado. Amanhã eu tenho que fazer isso. Daqui a pouco amanhã eu tenho que fazer isso. Daqui a pouco amanhã eu tenho que fazer isso. Ou, não é amanhã? Já não pensou? Ou pôs no papel? Já não está no compromisso, na programação? Para que ficar destruindo a sua mente com um compromisso que é só amanhã? Eu não consigo entender isso aí. Sinceramente, eu acho que nós tínhamos que ter mais piedade e misericórdia da nossa mente. Aí vem aqueles crentes que esquecem tudo, que não conseguem entender a palavra, que a pregação está acontecendo, chega ali na esquina, já esqueceu tudo que foi pregado. Com essa mente bombardeada, você não vai lembrar mesmo. Você acha que só pelo fato de você ouvir a palavra, a sua mente vai dar conta de praticar? Só se for por mágica. Você bombardeia a sua mente o dia inteiro. Você a enfraquece. Você a deixa à mercê de Satanás, à mercê das suas emoções. E aí você acha que ouvir a sua palavra, a sua mente vai obedecer? Deus disse a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Senão o seu corpo não obedece. Senão a sua mente não vai estar em comunhão. Aí você acha que só por ouvir a palavra de Deus, você vai conseguir agir adequadamente. Mas de maneira alguma. Ter uma mente disciplinada. Você se viu pensando mal do seu marido. Não, peraí. Não vou pensar mal não. Não vou pensar. Você se viu, você vê, por exemplo, uma pessoa do seu lado fazendo alguma coisa errada. Ou falando algo errado e você já responde para ela aqui na mente. Aí eu não respondo na boca, mas eu respondo, não, está errado. Minha mente não foi para isso. Quietinho, não tem que dar opinião em nada. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, ou seja, vamos resumir essa situação, vamos salvar essa situação.
Tudo que é verdadeiro. Vamos ver a última frase, nisso pensai. Vamos ler cada característica do pensamento. Nisso pensai. Tudo que é verdadeiro. Seletivo, selecionar, é verdadeiro. Está pensando uma coisa não é verdadeira, elimina. Põe na lata de lixo e manda embora. Tudo que é honesto. Você quer ser uma pessoa abençoada, tendo pensamentos desonestos. Como é que a bênção vai vir sobre a sua vida, se você tem pensamentos desonestos? É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Algumas pessoas o juízo acontece agora. E se for com você agora? For depois, piorou, mas agora também é ruim. Assim, ó, tudo que é honesto, tudo que é justo. Justo, correto. Quando a palavra de justo tem a ver com Deus, a justiça de Deus. Pensa mal de uma pessoa, você não sabe o que se ela fez por mal. Você não sabe como que foi a conversa. Você não sabe como que aconteceu. Às vezes você está atribuindo uma coisa a ela que ela nem tem culpa. Sabe uma coisa? Eu já tenho meus 50 anos. Você sabe o que eu aprendi na minha vida? Não pensar em pessoas. Eu não penso em pessoas. Eu penso em almas. Eu não penso em pessoas. Se algum dia você achar que eu estou pensando em alguma coisa de você, tira da cabeça. Eu não penso em pessoas. Eu penso em almas. Não penso em pessoas. O que você faz da sua vida é problema seu. O que você vive é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu penso na sua alma. Eu fui chamada para pensar na sua alma. Só. Não penso em pessoas. Não penso. A Bíblia diz assim: tudo que é justo, tudo que é puro. Nós temos que pensar coisas puras. Puras. Então, quando você vai orar, quando você vai pensar, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Agora ele entra o quê? Ele entra assim, ó, tudo que é amável. Pensa gostoso. Sabe o que é pensar gostoso? Pensar gostoso? Pensar de uma pessoa de uma maneira gostosa. Pensar de uma pessoa de uma maneira amável. Hã? Pensar gostoso, pensar amável. Uma das situações que eu sempre digo para você, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira coisa que acontece com você, de ruim. Aconteceu de ruim? Não vai fazer nada não. Não vai se rebelar, não vai fazer, não vai tirar satisfação, nada disso. Dobra o joelhinho no chão. Hã? Senhor, veio uma liçãozinha aqui meio amarga para mim. Só que eu sei que o Senhor está nela. Me ensina. Quero ser aprovado. Quero ser aprovado, Senhor. Quero ser aprovado. E eu sei que o Senhor, eu sou um pequeno planeta girando ao seu redor. Eu sei disso. Hã? O Senhor é tudo para mim. Eu sei que isso vai me ensinar. Senhor, eu quero aprender. Não tem ninguém responsável, ninguém é culpado, porque eu creio na tua palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não amo o Senhor só não. Eu sou apaixonado pelo Senhor. A minha paixão se acende por ti. Eu quero aprender, mestre. Me ensina. Dá para entender? Hã? Dá. Agora, o crente vai lá, tira satisfação. O crente vai lá ficar nervoso, fica magoado, fica triste, fica ressentido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você fica frustrado porque você viu o seu erro. Você fica chateado com você mesmo. Isso é normal. Eu também fico. Hã? Você fica frustrado, você fica chateado, você fica decepcionado. Agora, os outros... Não. Não. Nem um fio de cabelo da minha cabeça ou da sua cabeça fica perdido se ele não tem participação ativa e geral. Aí diz assim, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele está falando o quê? É que não dá para nós caracterizarmos todo tipo características do pensamento. Mas agora aqui ele está falando amável, de boa fama, sobre o próximo. Tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, pensa bem das pessoas, pensa bem, pensa mal não.
Pensa mal não, pensa bem. Pensa bem. Pastora, mas tem pessoa que eu não posso pensar bem. Então penso bem para ela. Penso bem para ela. Deus, salva essa alma. Senhor, ajuda essa pessoa. Ó Senhor, consola. Ó Senhor, né? Eu sempre pergunto uma coisa muito interessante, ó. Se aquela pessoa que te condena, que você condena, tivesse o que você tem de Deus, será que ela não seria melhor que você? Será que ela não seria melhor que eu? Se a pessoa que você olha, que você condena, se ela tivesse o que você tem, se ela recebesse o que Deus te deu, ela não seria melhor que você? Melhor que eu? E aí? Então vamos pensar boa fama. Vamos ficar deduzindo, não. Tem crente que é assim, ele chega, só porque um passou por ele, não cumprimentou, ele já acha que está com raiva, chateado. Ai, que coisa mais infantil, né? Boa fama. Aí diz assim, se há virtude, o pensamento que você pensa tem que ser verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama e virtuoso. Tem que ser virtuoso. Diga amém. E se há algum louvor, ou seja, se dá para ser exposto, se dá para as pessoas ficarem sabendo e glorificar a Deus. Aí ele termina, nisso pensai. Aí ele termina dizendo assim, olha, também o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu aprendo, eu recebo aqui dentro, eu ouço, eu vejo. Fazei, ou seja, vamos ser de prática. Vamos praticar. Eu gostaria que você dobrasse o seu joelho no chão, quero chamar o louvor para vir à frente. Eu queria que você, neste momento, descaracterizasse toda a sua forma negativa de oração e de pensamento. Que você entendesse que a oração é um meio, é o único meio de você se aproximar de Deus, por meio de Cristo. A partir de hoje você diz, Senhor, eu vou mudar minha oração, vou mudar minha maneira de ser. Eu quero a minha mente consagrada, eu quero a minha mente santificada pelo Senhor. Eu preciso ter uma mente saudável. Amém?